Então abra comigo a sua Bíblia, por favor. Leia comigo o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16. Um texto conhecido, um texto clássico, mas um texto que é eterno. Verdades eternas estão nele. Revelação do alto sobre a minha e a sua vida estão nele. Revelação do céu sobre a nossa família, nossa casa. Pessoas que amamos, pessoas que Deus tem nos permitido conhecer e desfrutar do relacionamento, estão inseridas dentro desse contexto da revelação de João 3,16. Alguém pode ler para mim, por favor, esse versículo? Amém. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que no Filho crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho que é narrado nas Escrituras, nós cremos que não começou no Novo Testamento. Nós acreditamos que com a bênção de Deus sobre Abraão, ainda não era Abraão, mas uma bênção que fora dita a Abraão, norteou toda a história da humanidade na sua relação com Deus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não foi algumas famílias da terra, não foi alguns preferidos da terra, mas todas as famílias da terra, que nos inclui a sua família, inclui as nações, missionário. Nessa bênção profética dada a Abraão, Deus incluiu toda a humanidade de forma comum, de forma universal. Deus nos incluiu nesse cenário. Sempre fez parte do plano de Deus alcançar os povos, sempre fez parte do plano de Deus, do plano eterno de Deus em Jesus, alcançar as nações. E Deus construiu toda a engenharia da salvação a partir dessa perspectiva. Eu quero a minha família muito grande. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Eu quero que todos sejam abençoados. Amém, queridos? Não foi para alguns, não foi particular apenas ao povo hebreu, não foi vendo apenas no futuro o povo de Israel. Não. Não é apenas para os bons, para os perfeitos, para os dignos, para os que têm são, mas são para nós, amados. E se examinarmos o nosso próprio coração aqui agora, encontraremos tantas razões, tantos motivos para nós mesmos nos excluirmos desse perfeito e eterno plano de Deus. Mas Deus pensou dessa maneira. O Pai pensa a sua casa como um todo. Amém, amados? Amém. Então eu quero te dizer inicialmente, se você está aqui comigo, me ouvindo, você está inserido em um plano eterno de Deus, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas por intermédio da sua vida. Que tremendo isso. Amém, querido? Amém. Nós, com os recursos que temos, com as condições que hoje, essas condições são momentâneas e passageiras, a casa vai aumentar. Amém, amados? Amém. A casa vai aumentar. Amém, queridos? Amém. Deus vê assim. Não há nada pequeno na engenharia do céu, amados. Ainda que a nossa perspectiva humana possa enxergar situações pontuais, Deus enxerga no macro. Deus já vê o que está acontecendo aqui, os desdobramentos lá na frente. Amém. Deus já vê que lá, naquele local em que as crianças estão ouvindo, há missionários, há pastores, há profetas, amém, queridos? Há evangelistas, há mestres, há advogados, há médicos, há juízes. Sim. Deus já vê o futuro no hoje. Amém, queridos? Amém. E eu preciso entender essa mentalidade, essa consciência do céu, para que eu possa nortear a minha vida da forma certa, utilizando a minha própria vida, o tempo que Deus tem me dado, a saúde que o Senhor tem acrescentado a mim, os recursos que Ele tem dispensado gratuitamente. Se alguns de nós olhássemos a nossa vida alguns anos atrás, veríamos o quanto o Senhor realmente tem sido bom, tem acrescentado, tem galardoado, tem estendido o seu favor, tem aberto a sua porta de bênção, que não acrescenta dores. Aleluia, Jesus. Então nós estamos como igreja inseridos nesse plano eterno de Deus, e eu quero te provar isso pela palavra de Deus. Amém. Eu quero te mostrar que de Gênesis em Abraão
até Apocalipse, tudo está girando em torno do plano eterno de salvação de Deus. Quando a minha mentalidade entende isso e desperta para isso, e a minha oração em particular é que Deus abra o nosso entendimento para compreender a Sagrada Escritura. Ela é a direção, dela eu tenho a diretiva para a minha vida. Quando eu firmo os meus passos nela, quando eu estabeleço o propósito da minha vida, os ideais, eu tenho segurança para construir e ter boa esperança de ver bons resultados nessa construção. Quando eu, ao contrário, estabeleço a minha vida de fé ou os meus propósitos no lugar errado, na pessoa errada, irmãos, não dá certo, não funciona, não se sustenta no dia mau. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você possa compreender comigo o quanto Deus espera que eu e você, como igreja dele, estejamos juntos, associados no que é importante para Deus. Você pode meditar nisso. É importante para Deus que o perdido seja encontrado, que aquele que está morto nos pecados e delitos de uma natureza sem Deus também seja alcançado por esse favor que nos alcançou. Aleluia, por isso, Amém. assim Deus vê, assim Deus pensa. Irmãos, tenha certeza, tudo isso gira em torno de uma razão. Que o pecador mais sujo no pecado, mais perdido, daquilo que ninguém dá valor, entre por aquela porta e seja tocado pelo poder de Jesus. E seja liberto, seja salvo. Se torne uma nova criatura, um filho maduro para replicar o caráter do Pai. Mas essa é a vontade de Deus, que o pior dentre nós, amados, adentre por aquela porta e encontre a salvação que há em Jesus Cristo. Por isso nós existimos ainda. Essa é a razão do Senhor ainda não ter nos recolhido para Ele, irmãos. Servirmos aos seus propósitos de salvação. Isso tudo existe. O que temos, o que possuímos, gira em torno disso. E eu estou aqui com discípulos de Jesus. Amém, amados? Amém. Filhos de Deus. Aleluia. Amém. A introdução na tua palavra. Filhos de Deus. Estão numa transição da imaturidade para a maturidade, sim. E que vão chegar lá. Aleluia, Jesus. Amém. Representando, replicando, transmitindo. Não é? Mas é importante isso, queridos. Nós somos chamados para andarmos com essa perspectiva do céu na terra. Amém? Eu e você, nós somos chamados para isso. Eu quero que você possa olhar comigo para o livro de Lucas agora. Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Eu acredito, irmãos, que a consciência de Jesus, que sabe o que nós não sabemos, que compreende o que nós não compreendemos de maneira perfeita e completa, mobilizou tudo aquilo que Jesus fez nessa terra, direcionou a vida dele no caminho certo, apontando para um destino eterno. Quanto a nós não temos uma noção completa. Nós vemos ainda que, como diz o apóstolo Paulo, como que por imagem, como por sombra, sobre as coisas do alto na terra. Mas Jesus, na sua onisciência, no seu oniconhecimento, seu todo conhecimento, a Escritura apresenta que o Senhor conhece o fim desde o princípio. Amém, amados? Amém. Antes que houvesse o primeiro dia, Ele já era. E por isso conhecia todas as coisas. Amém, amados? Jesus, Ele tem um conhecimento acerca desse tema da salvação que talvez nós aqui até hoje não tenhamos da maneira correta, atribuindo o valor e o peso devido a isto. Quando nós lemos, me permita voltar rapidamente para João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, primeira coisa, irmãos, não pereça, não sucumba, não morra. Mas ali o termo grego está utilizando uma morte condenatória e eterna. Então, a consciência de Jesus, e como desdobramento desse não pereça, além, como Deus sempre é exagerado de bom, amém, amados? A graça de Deus é sempre exagerada de boa. Além de salvar Marcos, além de salvar o Gabriel,
tirando ele de uma vida de condenação, ainda ele proporcionou vida eterna. Que tremendo isso. Como o Pai é bom, como o Pai é exagerado bom. Mas primeiramente, a obra do Senhor Jesus tem como um alvo principal resgatar o perdido de uma morte condenatória e eterna. Esse é o alvo de Jesus. Por essa via, ele militou toda a sua carreira da fé. Porque ele sabia, amados, dos desdobramentos de uma vida que perecesse no pecado e entrasse em condenação e fosse sentenciada para uma eternidade sem Deus. Em razão disso, em razão da consciência e do conhecimento completo do que será no porvir, uma vida humana em tormento, a Escritura chega a apresentar alguns lampejos. Dor, sofrimento, ranger de dentes. Assim estará nesta condição, quem morrer sem ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sabendo disso, isto norteou todas as decisões, a sua vida, o que ele pensou, o que ele falou, o que ele agiu, como ele conduziu o seu tempo, os recursos que ele tinha. Irmãos, isso foi o norte pleno do Senhor. Fazer a vontade do Pai, sim. Cumprir a palavra profética, sim. Mas a razão, o motivo que fez com que Jesus aceitasse toda uma via dolorosa, até uma morte escandalosa e sofrida na cruz do Calvário, porque ele sabia que sem a ajuda dele, sem o sacrifício perfeito dele, eu e você não conseguiríamos encontrar uma salvação para nós. Então a razão principal que norteia todas as coisas no plano eterno de salvação é principalmente retirar, resgatar, salvar o perdido de uma vida de condenação futura. Você entende isso, amados? Romanos 5,12 diz que todos pecaram em Adão e por isso estão destituídos da glória de Deus, estão mortos, espiritualmente afastados de Deus. E em razão desta verdade, de que aquele que não tem Jesus já está em condenação, já entrou em juízo, é que Jesus fez com que tudo na sua vida tivesse um único sentido: terminar a obra que o Pai confiara a ele. Amém, amados? Lucas capítulo 4, versículo 14. Leia comigo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus, entendendo a sua missão, entendendo o seu chamado, entendendo a razão de sua existência, ele investiu todo o seu tempo para fazer cumprir o que acerca dele estava dito. E o que estava dito? Que ele deveria pregar o Evangelho, buscar o perdido, estender a bênção do Senhor àquele que estava oprimido, libertar os cativos. Tudo girou em torno disso. Se você pega todos os evangelhos e lê numa mesma cronologia, você vai ver os modelos do Senhor em torno desta verdade. Trabalhando para buscar o cativo, trabalhando para pregoar a mensagem que poderia libertar, trabalhando para fazer com que aquele que estava cego, e não só cego de visão humana, né, biológica, mas cego espiritualmente, ele pudesse ver, irmãos. Trabalhando para aquele que estivesse surdo, não só humanamente falando, mas aquele que não pudesse ouvir a Deus, pudesse ouvir por dentro a voz do Espírito, libertando ele para uma nova vida e uma vida eterna de salvação. Amém. Tudo girou em torno disso. Ao ponto, irmãos,
já crucificado na cruz do Calvário, já tendo passado por toda uma via dolorosa, de sofrimento, de dor, como nós conhecemos. E nossa mente não consegue, inclusive, ainda que possamos ter uma ajuda cinematográfica, não conseguimos com a nossa mente entender o peso do sofrimento que sobre Jesus recaiu na cruz do Calvário, dos nossos pecados que foram colocados nele. E ele carregou por nós todo o peso de dívida. Em João capítulo 19, versículo 30, antes de render ao seu espírito, antes de fato entregar a sua vida, ele disse: consumado está, Pai. Entrego o meu espírito, rendo-me a ti. Está pago, está quitado. Não deve mais nada. E ele, nesse ato de dizer: Pai, com a minha vida, com o meu sangue, com o meu sacrifício, tetelestai, está tudo pago. Pela vida do João, pela vida da Maria, pela vida do Ivan, pela vida da Raquel, pela vida do Marcos e de cada um aqui que ainda nem existia. Amém, Senhor. E ele, a partir disso, Obrigado, Pai. os seus discípulos, quando ele novamente apareceu por cerca de 40 a 45 dias, apenas com uma única diretiva. Imagine você, se o Senhor hoje dissesse: vou recolher você, estarei te levando para mim, te darei algum tempo para compartilhar algo com os teus familiares. Eu tenho certeza que você escolheria muito bem as suas palavras. Pensaria com o peso da responsabilidade para dizer aquilo que realmente fosse importante. Amém, queridos? E Jesus, nesse espaço de tempo, e nós podemos ver isso claramente em Atos capítulo 1, Jesus, ele quando se reúne com os seus discípulos, isso você vê em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, mas especificamente em Atos, quando Jesus anuncia: do alto recebereis poder, virá sobre vós o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Para quê? Por qual razão? E esta é a maravilha, irmãos, que Jesus, que grande e ousado amor, de confiar a sua igreja naquele período, o chamado que ele mesmo recebeu para salvar o mundo dos seus pecados. Vamos lá para Atos capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 8. Versículo 6, para dar sentido. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Deus a Israel, o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, é como se ele tivesse dito: nada disso que vocês estão me falando tem sentido, tem valor. Mas, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia, porque Pelotas está também dentro desse contexto, amém, como Uruguai. Amém. Então, Jesus, quando cumpriu a sua missão, quando ele pagou toda a dívida, ele replicou através dos seus discípulos, sua igreja. Amém, queridos? Não há discípulo de Jesus sem estar na igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sigo Jesus, eu ando com Jesus, mas não estou na igreja. Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Não está saudável essa ideia de discípulo. O discípulo está na família, amém, amados? Amém. O aprendiz de Jesus anda junto no corpo. Jesus, com suas últimas palavras, disse: vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão replicar, irão testemunhar o que viram, o que ouviram, o que receberam do alto. Vocês são os meus enviados. E você vê essa ordem claramente em Mateus capítulo 28, a grande comissão, Marcos capítulo 16, versos 14, 15 e 16. Você vê isso claramente em Lucas também, você vê em João, mas especialmente aqui em Atos, ele disse: olha, vocês receberão poder, dunamis, ou dínamo, é a interpretação que pode se dar a esse vocábulo grego. Vocês terão condições, algo do alto virá. Não será só vocês. Vocês não vão na sua força, vocês não vão na sua mente, apenas com o seu intelecto ou com os atributos de habilidade que vocês têm.
vocês vão com o poder do alto, revestimento do céu. O divino Espírito Santo estará em vocês e por vocês realizará algo que é uma obra que vocês não conseguirão sozinhos. Mas vocês irão ser minhas testemunhas. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Que ousadia de Jesus, não é, meu irmão? Pegar pescadores, pegar gente culta, pegar aqueles que não tinham recursos, não eram ninguém, irmãos. Pois bem, justamente é estes que chama a atenção de Jesus para vir nas suas mãos e se tornarem filhos maduros para replicar o caráter do Pai. Jesus fez isso. Deu um cargo nessa comissão a estes discípulos, sua igreja, e você vê eles replicando através de outros que caminhavam juntos e outros que iam se somando. O encargo não foi apenas para os apóstolos, você pode bem ver isso na vida do diácono Estevão. Você pode ver isso na vida de Filipe, que não era nem diácono. Glória a Deus que Deus usa, amados, aqueles que têm o seu coração sincero em suas mãos. Deus não tem prediletos, graças a Deus. Deus não tem filhos que Ele separa, amando mais em detrimento àqueles que Ele olha e ama menos, não é nisso. Mas há os íntimos, há aqueles que pagam o preço, aqueles que se submetem, aqueles que investem tudo na Escritura. E a intimidade, como cantamos, são para estes. A revelação do Senhor, os segredos do coração do Pai, são para aqueles que dizem: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, só tem razão se estiver em Ti. Não é verdade, queridos? Por isso que é para poucos o Evangelho, irmãos. Por isso que o apóstolo João, ele tinha consciência: olha, eu me faço de fraco, eu me faço de tudo para que, se possível, ganhar alguns. Não é assim? Mas o fato é que Jesus confiou àqueles homens, deu àqueles homens o encargo celestial de serem testemunhas da ressurreição, do amor de Deus, da capacidade de Deus de transformar vidas, e muito mais do que isso, de garantir que elas terão um destino eterno para a presença de Deus. Amém, amados? Amém. E esse é o nosso destino. Está observando, pastor? Como Deus vai construindo a nossa identidade, vai nos dando uma identidade de filho maduro. Tem filho maduro aqui nessa noite? Está falando com você. Amém? Deus vai construindo a sua paternidade para nos dar segurança, nos dar estabilidade, nos dar a condição de estarmos protegidos, guardados, amparados. Não somos órfãos. Amém, amados? Amém. E essa adoção de filho nos habilita a ter uma esperança de que, se hoje o Senhor nos chamar, nós estaremos no abrir e escutar de olhos. Essa adoção há um espírito de adoção. Meu filho, minha filha. Dá uma herança. Nós temos herança no Senhor, sim. Nós temos uma herança no reino de Deus. Tudo que Jesus tem, Ele compartilhou com o Espírito, e o Espírito também compartilhou com a sua igreja. Mas, amados, tudo isso não tem sentido se o nosso destino não estiver com os olhos na eternidade. Aleluia! Nada tem sentido. Podemos conquistar o que for, irmãos. Podemos ter a maior igreja da cidade. Podemos andar no melhor carro. Podemos acessar portas impensáveis para nós hoje. Mas nada tem sentido se o nosso destino não estiver com os olhos na eternidade. Não nas coisas que se corrompem, não nas coisas que são passageiras, não nas coisas que não têm valor, irmãos. Mas com os olhos naquilo que é eterno, incorruptível, que nunca vai passar. É por isso que nós corremos, nos esforçamos, caímos, levantamos, nos machucamos, Ele nos sara. Estamos perdidos, desorganizados com a vida, e o seu cuidado pastoral nos faz ouvir a sua voz e nos alinha com a vida plena e abundante que Ele tem para nós. Amém, queridos? E Ele delegou isso à sua igreja, mas tem um detalhe, irmãos. Pedro passou, João passou, Estevão, naquele fatídico momento em que ele estava vendo, ministrando aqueles homens judeus, mas vendo o céu aberto, vendo Jesus ao lado do trono da glória, passou. Paulo passou. Todos os grandes homens daquela igreja primitiva passaram, irmãos. A única coisa que não passou foi o chamado à grande comissão
que foi passando de geração, até que no século XXI, até que no dia 4 de agosto de 2019, está sobre nós esse legado dessa grande comissão e essa incumbência divina. Hoje eu dizia para minha esposa: amor, passou Pedro, passou Paulo, agora Deus tem nós. Deus tem você, irmão, hoje. Deus, Senhor. Cada um de vocês. E se eu entendo bem, claramente, estou desperto quanto à consciência para a realidade desse chamado para discipular as nações, gerar filhos em Deus nas nações, que pode começar por Jerusalém, o nosso lugar, amém? O nosso lugar próximo, a nossa família, a nossa vizinhança, amém, queridos? Nosso lugar de paz e de conforto, mas pode avançar também para as cidades circunvizinhas, para os estados próximos, para a nação como um todo, pode também passar para as nações, e tem aqui uma bem pertinho para nós irmos juntos. Esse é o olhar de Deus, irmãos, para nós. E aqui eu estou para despertar o senso, a consciência de que nós temos a responsabilidade de anunciarmos, de proclamarmos, de trabalharmos juntos para a salvação dos perdidos. Você conhece perdidos que você ama? Eu e o Ivan conhecemos um cara que nós gostamos e que eu gosto, tenho apreço por ele. Oro por ele, já tive a oportunidade de compartilhar algumas boas novas do Senhor a ele. Nós conhecemos um tanto de gente, amados, que se Jesus voltasse agora, nessa fração de milésimos de segundos, não estariam com ele para toda a eternidade. O pior, estariam em um lugar preparado para o diabo, os seus demônios, que o próprio inferno estará, chamado Lago de Fogo, que é a segunda morte, estará como um local de tormento eterno, um local em que as coisas lá serão terríveis. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não sei até que horas eu tenho, pastor. Até meia-noite, aleluia, Jesus, não. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixar você tomar fôlego sobre isso. Eu passei 10 anos da minha vida atravessando um bairro ao outro para compartilhar o amor de Deus com meu próprio pai. Passei 10 anos compartilhando, batendo a porta, abrindo a Bíblia, nas oportunidades que tive, levando ele para a igreja. Mas não veio de uma família também de crentes. Eu fui o primeiro dentro do meu contexto de família paterna e materna. Viemos de um outro contexto, de uma outra religião que aprisiona literalmente as pessoas que estão envolvidas com ela. Até que um dia, irmãos, estava eu sentado na minha casa, minha mãe ainda mora no mesmo lugar, ouvimos, eu e ela, o portão da casa se abrindo, com aquele barulho que a gente sabe que é o nosso portão. É a nossa casa. E vimos o meu pai entrando com lágrimas nos olhos, meio envergonhado, meio se escondendo, desconfortável com a situação, e pediu para conversar com a minha mãe. E a minha mãe disse: olha, Sérgio, nós não temos segredos aqui, você pode conversar na frente. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, mas sempre tivemos uma relação, obrigado, na medida do possível, harmoniosa. E ele, com muita dificuldade, ele disse: Dauro, eu vim aqui te pedir perdão. Perdoa pelo que eu fiz, perdoa pelo que eu disse, perdoa quando eu te agredi, perdoa quando eu te lesei. E começou a pedir perdão em lágrimas, irmãos, e do meu coração aquela tristeza se reverteu numa grande alegria, porque eu vi os frutos do Evangelho acontecendo diante de mim, meu pai sendo tocado pelo Espírito, ao ponto de arrependimento e confissão dos seus pecados. Passou-se mais um tempo da sua vida e infelizmente ele foi acometido com um câncer. Ele fumou desde os 10 para 11 anos, um câncer na base da língua. Ele não veio a falecer por causa do câncer. Graças a Deus o Senhor ouviu as nossas orações e ele não sofreu, acabou falecendo de um problema respiratório. E eu fui para minha casa 4h30 da manhã: Senhor,
Eu nunca pensei, irmãos, em passar por uma situação como essa. Eu já fiz 2 ofícios fúnebres e é um bom local para evangelizar. As pessoas estão sensíveis. Eu não pensei que tudo aquilo que Deus estava construindo na minha vida estaria diante de um cenário como esse. Voltei para o local com uma palavra do Espírito no meu coração. E antes de dirigir, eu vi com os meus olhos os meus irmãos e os meus familiares entristecidos, abatidos. Por conhecer as histórias, eu sabia que alguns deles estavam terrivelmente arrependidos pelo que haviam dito ao meu pai, feito contra o meu pai, e que sabiam que não teriam mais tempo para reparar nada. Mas ao mesmo tempo que os meus olhos viam isso, Marcos, e eu olhava para o meu pai, minha esposa estava junto, olhava para o meu pai, havia uma consciência de paz dentro de mim, um estado de tranquilidade, porque tudo o que eu poderia ter feito, eu não neguei, eu não retive, pelo contrário, foram 10 anos batendo a porta dele. E eu olhando para o rostinho dele, ele já pela fé descansando no Senhor, e vendo todo aquele cenário, eu vi por mim mesmo o quanto vale a pena ser fiel a Jesus e não perder o tempo e os recursos que Ele nos dá para, pela nossa própria casa, salvar alguns, se possível. Eu sei que logo ali, irmãos, eu vou estar chegando diante do Senhor, e em algum momento, eu não quero ver Abraão, eu não quero ver nenhum dos apóstolos, eu quero ver o meu Pai. E eu vou ver o meu Pai. Então, irmãos, pega isso para a sua vida. Será que nós temos utilizado o nosso tempo com inteligência, com prudência? Será que temos valorizado aquilo que realmente deve ser valorizado? Será que aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida não deve ser melhor direcionado? Deixa eu te dizer algo, e não entenda mal, certo, meus irmãos? A minha intenção é apenas trazer um pensamento de alguém que medita sobre isso. A igreja foi feita por Deus, concebida como um organismo vivo. Não para estar estática, concentrada às 4 paredes, ou para ter um CNPJ, uma placa. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém, amados? Temos o conforto, glória a Deus, por aquele ar-condicionado. Louvado seja o Senhor. Mas, amados, a razão maior, o que justifica todas as coisas, não é as questões humanas que nós temos nas nossas mãos. Não é o fato de estar em um local bem confortável. De certa forma, isso está trazendo um dano, um prejuízo à igreja brasileira, porque está muito bom estar dentro da igreja. É seguro, é confortável. Há relacionamento entre amigos, há uma comunhão, e nada disso que estou dizendo, amado, é pecado, está errado. A crítica que eu tenho feito a mim mesmo é o quanto eu tenho utilizado desse conforto para desviar o propósito de Deus da minha própria vida. Oh, Jesus. Alguém pode dizer, fala Jesus. Tem uns crentes penteca aí, fala Jesus. Irmãos, está bom estar dentro da igreja. Está confortável, está seguro. O estacionamento está ali, tem alguém cuidando na porta. Amém, amados? Mas, irmãos, nem de perto. Esta é a descrição da igreja invisível de Jesus e a razão dela ser dada ao mundo. Se o Senhor trouxe apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres, e os deu à igreja, irmãos, ao mundo, Deus deu à igreja para ser baluarte da verdade, luz, sal. E não foi para um homem ou por uma mulher. E aqui está o que eu quero trazer para você, irmãos, a responsabilidade de salvar alguns no mundo. Não é de uma ou de outra pessoa, nem muito menos dos pastores. É nossa! Quando Jesus falou com os discípulos, era a igreja dele. Se o Senhor passar a estar aqui entre nós, Ele falará a cada um de nós. E nos chamará à responsabilidade. E aferirá isso logo no final, quando nós estivermos diante dele, com as mãos mostrando as nossas obras. Oh, Deus. E eu imagino na minha cabeça de pregador, irmãos, que Jesus talvez veja algumas coisas, o Senhor como justo juiz. O que tu fez com a saúde que eu te dei? O que tu
fez com a graça que eu derramei sobre a tua vida, com o Espírito Santo que eu dei a ti, dons, talentos, habilidades, recursos que eu te dei. O que tu fez com isso? Deixa eu ver o resultado disso na tua vida. Irmãos, ninguém trabalha sem esperar receber alguma coisa. Ninguém investe sem esperar receber alguma coisa. E se o Senhor fizesse essa pergunta para você e para mim nessa noite, o que nós falaríamos? Fala, Deus. Diante dele: Senhor, perdoa o tempo que eu dispensei, os recursos que eu administrei com sabedoria, o que eu não valorizei, o que realmente tinha valor. Perdoa pelo aquele familiar que eu amo, aquele familiar que me amava também, mas que eu não fui zeloso ao ponto de me importar com a salvação da vida dele. Sério isso, né, irmãos? E eu entendi algumas coisas da minha vida no Senhor, que o diabo vai arduamente nos desviando da rota principal, foco, alvo, lançando aquilo que o pastor disse no início, uns contra os outros, nos fazendo nos tornar adversários amados, aonde nós somos cooperadores do Evangelho por uma causa eterna. Você entende isso? E vai nos desviando, e vai nos iludindo, e vai nos enganando, e vai nos fazendo cair, desanimar. Irmãos, quando eu entendi isso, eu não entrei mais nesse sussurro do diabo que faz o homem e a mulher perder tempo. Por causa de vidas é que eu vou tomar estas e estas decisões. Não há mais tempo, né, pastor? Como o senhor estava falando, não há mais tempo para viver. Irmãos, nós não somos chaves, isso não é clube social. A Gerando em Deus, graças a Deus, não tem a sua natureza como um clube social. Amém. É bom estar aqui, amém, glória a Deus. Mas a natureza dela foi gerar filhos. Ela está vocacionada para isso. Para gerar filhos, formar o caráter, levá-los a uma maturidade e depois emancipá-los para que eles repliquem isso. Amém. Inclusive no Uruguai, aleluia, aleluia missionário. Então nós temos essa vocação. Irmãos, quando eu entendo isso, já estou aqui indo para o final. Quando eu entendo isso, quando eu busco a resposta mais sincera dentro do meu próprio coração, eu passo a ver que eu tenho responsabilidades para a salvação do outro. Alguma coisa eu tenho que fazer. Há uma função, uma responsabilidade sobre a minha vida. E deixa eu te dizer nessa noite, com muito amor, com um sorriso no meu rosto, está sobre a sua vida também um peso de responsabilidade para com o perdido. Não é para com a igreja não apenas, amados, mas para com o perdido. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Tem muita gente boa aí no lixo, muita gente boa aí que está sofrendo, muita gente boa que, se o Senhor fizer assim, ela descansa, sem a chance de ouvir aquilo que nós temos. Amém? Eu dizia ontem aos pastores, pastor Marcos, nós não temos direito de pedir sinais e maravilhas e prodígios ao céu se nós estivermos permanentemente dentro da igreja. Os sinais, os prodígios e as maravilhas são para os que vão. Aleluia! Você quer ver? Eu disse ontem aos irmãos, você quer ver Jesus se mostrar? Vá em busca do perdido. Vá naquele que está cativo. Vá bater na porta daquele que está oprimido pelo diabo. Irmãos, Jesus tem a alegria de se manifestar e de se fazer revelar através da nossa vida. Quer ver sinais, quer ver maravilhas, quer ver prodígios? Então sai! Vai! Ouça Deus! E o Senhor estará acompanhando, mas tudo isso dentro de uma ordem, dentro de uma moderação, de um equilíbrio e de submissão à sua liderança pastoral. Eu não faço nada sem consultar os pastores que Deus constituiu sobre a minha vida. Nada! E por isso temos permanecido, avançado e ficado de pé. Tudo sopra ao contrário, irmãos. Tudo sopra ao contrário. Mas a verdade é que nós nos mobilizamos a ir, a fazer alguma coisa. E aqui, pastor, há 3 tipos de pessoas que estão sentadas aqui. A resposta dela está no teu coração. Aqui há aqueles que não terão chamado para ir às nações. Embora eu sei que há pessoas que estão aqui, que têm orado por nações, que têm o coração voltado para o mundo perdido. Há pessoas que estão aqui que não vão para as nações,
mas serão fundamentais nessa obra de salvação, intercedendo, clamando, suplicando, jejuando, pagando um preço aqui nesse altar, para que Deus levante vidas. E cada vida que Deus levanta ali, amados, é menos uma alma no inferno e mais uma no céu. Então há pessoas aqui que Deus tem despertado um coração de intercessor, um coração de intercessora, e quero te dizer que você é muito importante nessa tarefa divina de ganhar os perdidos para Jesus. Amém, queridos? Amém. Mas há uma outra classe de pessoas aqui que não tem tempo pelas atividades profissionais, de estarem dedicando horas e horas, e a oração demanda tempo de oração, né? O clamor, a súplica, não é algo que se faz em 5 minutos, irmãos. Uma reunião de busca pelo Espírito Santo, nós nem sabemos o que é mais isso, como igreja brasileira, nós não temos mais tempo para buscar o Espírito Santo. Mas aqueles que não podem dedicar um tempo na casa do Senhor, de consagração, de jejum pelas nações, mas que Deus tenha acrescentado na sua vida algo, você pode ajudar investindo na obra missionária, dizendo: eu não posso ir, eu não posso evangelizar, eu não tenho como, mas o que eu tenho no meu bolso, o que Deus tem dado nas minhas mãos, está aqui para a obra missionária. Amém, amados? Amém. Eu não posso ir, eu não posso estar, mas o que eu tenho nas minhas mãos pode reverter numa Bíblia na mão de um evangelista, pode reverter num Evangelho de João, pode custear as passagens pela fé para o Gabriel ir para o Uruguai, aleluia, Jesus. Eu digo isso porque nós estivemos juntos no Uruguai e vimos Deus agindo dentro de um lugar, um espaço físico, que o céu se abriu, coisas tremendas aconteceram, atos se cumpriram naqueles dias lá. Mas existe, amados, além daquele que vai orar, que vai investir, tem gente que vai orar por missões a partir de hoje, esse lugar do nunca. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Amém? Você viu, pastor? Assim, será usado contra você em oração. Você disse amém. Inclusive, eu vejo as coisas falando isso. Aqueles que vão abençoar, que vão ser generosos, amados, nós experimentamos uma colheita de Deus nesses últimos 2 anos. Minha esposa investiu muito em missões na minha vida. Me abençoou muito para que eu pudesse ir a lugares, cursar alguns seminários importantes. E temos recebido um tempo de colheita muito, muito bom. Aprendemos o que é ser generoso e dadivoso. Amém, queridos? De uma maneira que a direita não sabe o que a esquerda faz. E vimos a fidelidade de Deus contribuindo com a nossa casa, com o crescimento da nossa casa, com recursos e condições que não eram possíveis até então. Mas há uma classe que não é mais especial do que as outras, mas importante nesse processo. São aqueles que colocam o seu coração nas mãos de Deus para, de fato, começar por Jerusalém, ir buscar o perdido aqui na nossa Jerusalém, olhando também para as nações. Tem alguém aqui, de verdade, essa é uma pergunta que não é retórica, tem alguém aqui que ora por alguma nação e tem buscado a Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudá-los? O que eu posso fazer para estender, Senhor, o teu reino lá? Tem alguma pessoa assim aqui nesse lugar? Se tem, eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero te conhecer de verdade. Pois bem, irmãos, Deus em algum momento vai pegar as nossas vidas e vai pedir contas de tudo isso que eu falei até agora. E o meu desejo é que eu possa, nesse testemunho da palavra, ter contribuído para que o próprio Espírito Santo, que sonda e conhece o seu coração, para que você entre num outro nível de responsabilidade com Ele, por causa da sua própria casa, por causa das pessoas que te amam, por causa das pessoas que fazem parte da sua vida, mas também por causa das nações que precisam e clamam pela ajuda de Deus. Então, irmãos, meu propósito é esse: despertar a esse estado de consciência, levar você a entender a razão, o motivo que deve nortear a sua vida como crente. Que a partir de hoje você possa dizer: Senhor, como eu um dia, olhando para o meu Pai, pude dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, eu investi os meus recursos, o meu tempo,
e valeu a pena. Eu te agradeço de todo o meu coração. E que possa ser, amados, aqui em nosso meio, um útero tão grande, irmãos, tão grandes, que possa gerar muitos e muitos filhos para Deus. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Você a recebe no seu espírito? Você deseja que ela funcione na sua vida? Então, se você me permitir orar, pastor, você pode se colocar de pé por um tempo. Louvado seja o Senhor Jesus. Que ousado amor Ele tem. Que ousado e destemido amor Ele tem em confiar a nós. Eu creio, irmãos, que isso aqui, nas minhas mãos, é uma semente divina que tem poder para fazer crescer no coração de pessoas perdidas. É a palavra de Deus que eu tenho nas minhas mãos, o Evangelho de João em português. Eu creio que eu tenho nas minhas mãos sementes de vida. Amém, queridos? Estas são sementes de vidas. Minha esposa é agrônoma e ela conhece a semente melhor que qualquer um de nós aqui. E esta é uma semente, amados, que por mais pequena e aparentemente ineficaz que seja, ela tem poderes do céu para fazer com que todo aquele que se deparar com a própria palavra tenha uma revelação dentro do seu coração do alto. Eu creio que eu carrego isso para o Uruguai. E eu quero te fazer um desafio nessa noite, não como algumas igrejas que fazem desafios para tirar alguma coisa material, buscando dar algo espiritual, mas pelo contrário, eu conheço o coração do pastor Marcos, um homem sério. Eu quero te fazer um desafio. Se tem alguém aqui nessa noite que realmente entendeu essa mensagem e quer levar para a sua própria casa uma semente divina que é a palavra, para fazer ela crescer na sua própria casa. Se tem alguém, amados, pode vir aqui pegar, está aqui em cima. Eu não vou te pedir não. Se você crê nisso, é a semente da palavra de Deus, irmãos. É a palavra, o verbo vivo, escrito e revelado. No teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar ali. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram alinhando os seus planos no universo. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus. Você tem nas suas mãos a palavra eterna de salvação do Evangelho de João. Eu quero lançar um desafio no teu coração, amados. Encontra na revelação de Deus o nome de uma pessoa que está pronto para ser levada para Cristo. Ele sabe quem é. Ele sabe quem está pedindo ajuda. Ele sabe agora, nesse momento, quem está na sua casa aflito, clamando: Deus, me ajuda! Que Deus te revele nessa noite quem é essa pessoa na sua casa.
Quem é essa pessoa que está pronta para que você seja um ajudador de salvação? Entrega essa palavra para ela. Compartilhe a sua fé. Testemunha do amor de Deus. E juntos, irmãos, vamos declarar hoje, juntos, que essa pessoa será salva. Amém. Em nome de Jesus. Vamos. Pai, no nome de Jesus, nós nos unimos